Reverendíssimo Dom Paulo Cavalcante, prior conventual deste mosteiro de São Bento de Brasília, caros monges, oblatos, amigos desta casa, irmãos e irmãs que participam desta divina Eucaristia. É com muita alegria que me encontro aqui com vocês para celebrar neste domingo, em que dentro do mês vocacional na Igreja do Brasil, agradecemos particularmente neste terceiro domingo pela vida religiosa e consagrada. Saúdo com especial afeto esta comunidade beneditina. No mundo marcado pelo ruído e pela dispersão, o mosteiro continua proclamando silenciosamente uma verdade fundamental. Deus basta. Deus merece uma vida inteira e buscar a Deus é tocar a realidade mais profunda da existência humana. As leituras de hoje são atravessadas pela mensagem da chave. Isaías anuncia que ele assim receberá a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir. No Evangelho, Cristo diz o mesmo a Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus. A chave significa, meus irmãos, autoridade. Uma autoridade recebida. Não propriedade conquistada. Quem recebe a chave não é o dono da casa, mas o seu guardião. Assim devemos compreender o mistério de Pedro e de seus sucessores, os nossos papas. A Igreja não pertence ao Papa, aos bispos, ao sacerdote, aos teólogos, nem a uma época ou a ideologia. A Igreja pertence a Jesus Cristo. Pedro recebe as chaves, mas a casa continua pertencendo ao Senhor Jesus, a Igreja. Sua missão é guardar e transmitir o tesouro recebido, aquilo que São Paulo chama de o bom depósito. A fé apostólica confessada pelos mártires, aprofundada pelos padres, esclarecida pelos concílios e transmitida de geração em geração, é o tesouro que os nossos corações devem tomar posse para sempre. Antes, porém, de entregar as chaves, Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Antes das chaves vem a fé. Antes da autoridade, a confissão de Cristo. O Papa Leão XIV tem insistido nessa centralidade. É preciso redescobrir Cristo no centro da missão da Igreja e proclamar o Evangelho. Esta é uma verdade decisiva. A Igreja pode e deve dialogar com as grandes questões do mundo, mas perderia sua identidade se falasse de tudo e deixasse de anunciar aquele que é tudo. Jesus Cristo, o Kyrios, o Senhor e Salvador. Aqui no Mosteiro Beneditino, esta palavra ganha especial profundidade. São Bento começa sua regra dizendo: escuta, ó filho, os preceitos do Mestre e inclina o ouvido do teu coração. Escuta. Este é o verbo. Pedro reconheceu Jesus porque escutou uma revelação que não veio simplesmente da carne e do sangue, mas do próprio Pai eterno.
E talvez uma das crises de nosso tempo seja justamente a crise da escuta. Todos falam, poucos escutam, todos opinam, poucos contemplam. O mosteiro permanece no coração da sociedade dizendo: silencia e escuta Deus. A nossa cultura moderna é uma cultura que não escuta Deus, não escuta a transcendência, o sobrenatural, mas escuta a imanência e a irrelevância da nossa própria vida humana. Por isso nós vivemos uma crise muito grande no Ocidente. Uma crise que aprofunda cada vez mais na cultura falsa dos nossos tempos. Uma cultura que descarta Deus. Descartando Deus, nós descartamos a verdade, pois a verdade, como diz Santo Tomás de Aquino, ela radica no princípio divino da existência eterna de Deus. A crise que nós vivemos no mundo e também no Brasil, a crise na República, a crise dos nossos poderes, é por causa da ausência de homens que escutam, de homens que têm os ouvidos ligados à transcendência que norteia os princípios éticos das decisões conscientes em favor do bem. Homens que não pensam na sobrenaturalidade e na transcendência e cravam o coração na imanência, precisa de dinheiro, de muito dinheiro. Precisa de corrupção, de mentira, de injustiça, de ceifar a liberdade das pessoas como nós estamos vivendo. O Brasil precisa escutar Deus. O nosso país nasceu à sombra da cruz de Cristo, na sua primeira missa no dia 26 de abril de 1500, quando Frei Henrique de Coimbra celebrou pela primeira vez a oferta do santo sacrifício de Cristo em terras brasileiras. Assim, a nossa terra precisa reencontrar os princípios da civilização ocidental. E hoje muitos já contemplam nos seus estudos, nos seus ensaios, nas suas meditações, que o Ocidente só pode voltar a florescer se voltar às raízes católicas, do pensamento católico, da doutrina católica, da arte católica, da oratória católica. Por que não voltar aos escritos do famoso padre Antônio Vieira, que marcou as terras brasileiras com as suas belíssimas meditações, suas homilias, que mostra que o nosso compromisso intrahistórico com as realidades temporais desse mundo não podem estar desprovidas do mistério. Por isso nós estamos aqui, nesta manhã, celebrando ao redor deste altar de humildade o mistério do Cristo, porque é nele que nós encontramos a chave da verdade. A chave da verdade é Cristo. Quem tem Cristo tem tudo, quem não tem Cristo não tem nada. E aqui eu recordo que se nós não apiarmos do orgulho, e hoje a nossa república ela é uma república de orgulho, de vaidade, de prepotência, de ignorância, alcoviada com um marxismo cultural da pior espécie, que destrói os valores, que compulsa a família, que destrói a liberdade e relega Deus ao esquecimento, transformando nossas universidades, nossos meios de comunicação, os ambientes da justiça, do Ministério Público, em ambientes militantes, ideológicos, desprovidos da verdade. E nesta missa, a Igreja, com a sua sábia liturgia, aponta para nós: o princípio é Cristo. O centro do mundo é a cruz. Por isso que os monges cartuchos
a maior expressão de radicalidade cristã na nossa Igreja Católica, fundada no século XI por São Bruno. Cartucha non reformata, não se reforma Cartucha, do jeito que foi fundada está hoje. E na porta do mosteiro tem a cruz sob o globo e a famosa inscrição: Estate cruz dom volvitur orbi. A cruz estática assiste o mundo girar ao seu redor. A segunda leitura de hoje nos conduz ainda mais profundamente ao mistério. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos! São Paulo, homem de extraordinária inteligência, que passou pela metanoia da conversão. Uma das minhas orações diárias é pela conversão dos pecadores desta pátria. Quando a gente vê homens, mulheres, que estão conduzindo os destinos da nação, viver a sofreguidão por uma corrupção endêmica, sistêmica, que não poupa nem os nossos velhinhos aposentados, a gente precisa rezar por essa gente, porque é gente batizada, que vai perder a alma porque perderam o rumo, esqueceram a cruz. A gente começa a quaresma com aquele axioma de Gênesis 3,19 tão apropriado. Lembra-te, homem, que tu és pó e ao pó has de voltar. São Paulo também nos ensina que a vida precisa terminar ajoelhada diante do mistério. Santo Tomás de Aquino diz: diante do mistério, a gente abandona a dimensão catafática do falar e assume a dimensão apofática do silenciar diante daquilo que as nossas palavras não são capazes de escrutinar, o mistério de Deus, que é tão suave aos nossos corações. Quando escutamos a escola São Gregório cantar esses hinos da tradição da igreja, que marcaram a vida de milhões e milhões de pessoas ao longo desses 20 séculos, às vezes a gente nem entende o canto em latim, mas o mistério tem uma linguagem que ultrapassa a linguagem convencional da nossa gramática para falar a nossa alma que veio do mistério e por isso ela entende a linguagem do mistério. A fé, meus irmãos, não despreza a razão, porém reconhece que Deus é maior que a nossa razão. Eis uma missão preciosa da vida contemplativa em nosso século: preservar o sentido do mistério. A ciência e a técnica respondem a inúmeras perguntas, mas não conseguem responder às perguntas últimas. Quem sou? De onde vim e por que existo? E para onde vou? São as perguntas últimas que atende a esta profunda inclinação do nosso espírito aos novíssimos dos homens, ao final de tudo. O que há depois da morte? Por que eu existo? Qual o caminho que eu devo percorrer? Quando o monge canta os salmos e permanece diante de Deus, recorda ao mundo e a nós que existe uma realidade maior do que aquilo que nossos olhos conseguem enxergar neste mundo. Por isso, São Bento determina, na sua regra 43:3, nada se anteponha ao ofício divino. São Paulo hoje nos oferece a razão. Tudo é dele, por ele e para ele. Eis uma síntese magnífica
da vida consagrada que hoje nós recordamos na Igreja do Brasil. Tudo é dele, por ele e para ele. Mas, meus irmãos, há um interposto entre nós e a realidade que é chamado pela Igreja de mistério da iniquidade, ou mistério iniquitatis, que é o demônio, que é o mal. Antes desses homens serem ordenados sacerdotes, o diabo chegou na igreja antes da ordenação deles. Antes de edificarmos este mosteiro, quando estava somente o terreno, o diabo já estava por aqui. A Brasil Paralelo fez uma série, aliás, um documentário sobre a oficina do diabo, que vale a pena a gente assistir, que ele foi muito bem assessorado por teólogos, por pessoas competentes, que mostra para nós como que é o mistério da iniquidade na sua organização, na distribuição dos serviços diabólicos no mundo. Não há dúvida que hoje a nossa política, a nossa república tem sido assistida por uma legião do mal, de demônios, que tira a todo custo o mistério e leva as pessoas ao esoterismo, à bruxaria, aos mistérios ocultistas. Não é à toa que Brasília foi pensada a partir desse prisma do ocultismo. Não é à toa que tem muitos buracos em Brasília. Nunca se viu tantas coisas estranhas neste mundo. Há um mistério da iniquidade por trás de tudo. Porque o inferno é organizado para absolver as almas. E oferece às almas neste mundo coisas fantasiosas, bonitas. Por que não ter o iate mais caro do mundo? Por que não ter os dinheiros guardados nos paraísos fiscais? Mas depois o diabo senta e ri da alma que foi por ele entorpecida. Porque na essência do demônio não existe nada de bem. O diabo se apresenta, como diz São Paulo, como um anjo de luz para enganar. Mas quando ele toma posse da alma, ele debocha da alma. Quem descreve isso muito bem é o bispo Fulton Sheen, nos escritos dos seus mistérios, quando ele fala da hora da morte do cristão, do homem. Quando a alma deixa o corpo, ela pode encontrar duas faces. A do diabo, que diz, venha, és meu, e a alma desce. Ou a face de Cristo, que diz a mesma coisa, és meu, venha, sobe ao céu. A alma que desce, ela vive um espiral de deboche dos diabos, que diz, tá vendo? Te levei a corromper, te levei a fazer as falcatruas, a desprezar o pobre, os doentes, que hoje padece 2, 3 anos na fila do SUS para conseguir uma cirurgia. Tá vendo? Eu consegui. E hoje você está aqui. Hoje você não é nada. Você é o nosso deboche. Mas quem viveu a virtude, quem guardou a fé, a esperança e a caridade, quem não se envolveu com a torpeza desse mundo, terá um espiral diferente da ascendência no canto dos anjos, porque esse canto gregoriano é uma leve, pequena e frágil imagem do canto eterno dos anjos que as almas beneficiadas pela salvação haverão de contemplar. Por ele, o religioso vive, o monge vive. Para ele,
também, e todos nós devemos seguir nesta mesma esteira. Neste domingo, meus irmãos, agradecemos a Deus por homens e mulheres que entregaram inteiramente sua existência a Deus. Qual o sentido da vida desses monges, enclausurados nesse mosteiro, rezando 9 vezes ao dia, oferecendo todos os dias, diuturnamente, o santo sacrifício de Cristo? Ora et labora, reza e trabalha, cuida das coisas, se consome aqui. Qual o sentido disso? Porque Deus precisa deles, para que deles venha esta sinergia do eterno e do mistério para ser derramada sobre o nosso mundo. Se apagarmos a vida contemplativa do mundo, a igreja cai. Dos mosteiros, grandes monges oram pela igreja, como estes aqui o fazem. Imagina um monge cartucho que conversa 2 vezes no ano. E vocês podem assistir o filme, que foi recorde de bilheteria na Europa, O Grande Silêncio. Uma empresa de televisão americana chegou no mosteiro da Cartucha, na Bósnia, e pediu para falar com o abade. Nós queríamos filmar o mosteiro. O abade disse, não, vocês voltam depois. Quando? Daqui 10 anos. E essa gente é insistente. Alexandre Garcia está nesse meio, sabe como que são os jornalistas. 10 anos depois eles estavam lá. Aí treinaram um monge para colocar as câmeras em todos os lugares do convento para filmar 24 horas. E dali fizeram os recortes e produziram o filme, O Grande Silêncio. Vale a pena assistir. Não tem conversa, só reza e silêncio. Tem que ter paciência para assistir, mas é bonito, vale a pena. Do mundo dos monges, o que um monge desse tem? Esses monges não têm escritura de nada, não tem nada no nome deles. Tudo é do mosteiro. Vive a pobreza. E a pobreza deles proclama, Deus é minha riqueza. Olha que bonito isso. A castidade deles proclama, meu coração pertence inteiramente a Cristo. A obediência, porque um monge precisa ser obediente, nos diz, quero buscar a vontade de Deus, na vontade do superior. E a vida monástica, ela acrescenta uma palavra profética para a nossa sociedade chafurdada no mistério da iniquidade e expressivamente presa ao imediato. Esta terra não é tudo. Existe o céu, existe a eternidade e existe Deus. E aqui eu convido vocês a voltarmos então para o apóstolo Pedro da leitura de hoje. O Santo Padre, o Papa, recebe as mesmas chaves de Pedro, não para inventar uma fé nova para cada geração, mas para confirmar os irmãos, conservar a comunhão e guardar fielmente o Evangelho. Nenhum bispo, nenhum teólogo, nenhum sacerdote que quer inventar uma fé nova prospera. Veja ali a igreja da Alemanha, que quer inventar uma igreja católica diferente. Está morrendo tudo. Veja a teologia da libertação aqui no Brasil, que quis reinventar a igreja. Está dando os últimos suspiros, mas ainda é um cadáver que causa estrago por causa do seu amisco. Não existe, meus irmãos, oposição entre a verdadeira tradição e legítimo aprofundamento. Os teólogos podem aprofundar sobre a fé católica, mas nunca querer enxertar na tradição da igreja elementos indiferentes àquilo que a revelação nos traz, que os padres da igreja, que os primeiros séculos produziram. A igreja, meus irmãos, ela cresce como uma árvore. E nós devemos ter orgulho de sermos católicos. Nós nem merecemos ser católicos, porque a igreja católica ela é o próprio Cristo no seu mistério. E nós estamos nesse mistério
desde o Papa até o mais simples católico. Seus ramos podem estender-se, porque suas raízes permanecem firmes. Uma imagem bonita é o cajueiro de Natal, o maior cajueiro do mundo, pode ser comparado com a igreja, né? Está lá o seu tronco e os seus galhos vai invadindo as ruas, longe, né? A igreja é assim. E um mosteiro é uma imagem belíssima desta fidelidade. Séculos passam, impérios desaparecem, ideologias envelhecem, como essa ideologia filomarxista, que estão dando seus últimos suspiros no mundo, mas ainda faz muito mal e ainda causa muito espanto. Mas o sino continua tocando, o salmo continua sendo aqui cantado, a escritura continua sendo proclamada e a Eucaristia celebrada e Cristo adorado. São Bento estabelece como critério para discernir a vocação monástica, verificar se a busca é verdadeiramente por Deus. Esta pergunta não vale apenas para um monge, ela vale para mim, vale para você, vale para todos nós aqui. Eu busco verdadeiramente a Deus? A minha fé é um alicerce ou um costume? O Salmo de hoje transforma essa pergunta numa súplica. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Deus começa a sua obra onde em nós? No nosso batismo. Como dizia São João Paulo II, o dia mais feliz da nossa vida, quando aquela repórter, como essas repórteres sensacionalistas, perguntou para ele, qual o dia mais feliz da sua vida? Ele esperava que o Papa ia dizer, é o dia que eu fui escolhido Papa. Nada, o Papa, dia do meu batismo. Pronto. Batismo. Começou no sacerdote pela ordenação, no religioso pela sua profissão dos conselhos evangélicos da pobreza, da castidade e da obediência. Senhor, quando vier a fadiga, e quem de nós não tem fadiga? Sustentai-nos. Na tentação, fortalecei-nos. Na aridez, purificai-nos. Na velhice, amadurecei-nos. E na hora derradeira, completai em nós a obra começada. Aqui todo dia à noite, a última oração que os monges fazem é uma súplica a Deus, dizendo, abençoai-nos, Senhor, nesta noite, e no final da vida conceda-nos a morte santa. Não é isso? Todo dia, que deve ser a nossa oração. A última, pedir a morte santa. Meus queridos irmãos e irmãs, a chave de Eliacim e as chaves entregues a Pedro conduz-nos finalmente a Jesus Cristo. É Cristo a chave que abre o caminho para o céu e para o Pai. É Ele o centro da igreja, o sentido da vida monástica. O conteúdo da fé de Pedro deve ser guardado. É Ele que procuramos na oração, encontramos na palavra e receberemos hoje na Santa Eucaristia, quando Jesus se nos faz presente no pão e no vinho consagrados no seu corpo e no seu sangue. Agradeçamos, portanto, por Dom Paulo, nosso prior, e por esta comunidade monástica que todos os domingos nos acolhe aqui. Pelos religiosos e consagrados do mundo todo, pelos oblatos e por todos que se encontram neste mosteiro, um lugar de silêncio e encontro com Deus. E peçamos também novas e santas vocações. Que São Bento interceda por todos os seus filhos, que a Santíssima Virgem Maria, mulher da escuta e do silêncio, nos ensina a guardar a palavra no coração. Que São Pedro sustente nossa fidelidade à Igreja e que Deus assista o Papa Leão XIV, que vem aos poucos, com paciência,
trazendo a igreja para o essencial, que é a centralidade cristológica. Para que este grande homem, nosso pai, nosso pastor maior da igreja, confirme a todos nós, na guarda fiel da chave da fé que recebemos no batismo. E façamos, meus irmãos, de nossa existência a grande doxologia de São Paulo, essa grande oração. Tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Creio em Deus Pai,